Quando Paulo escreveu sua epístola aos Romanos, ele não tinha visitado ainda a cidade de Roma, e por isso ele se propõe a fazer um esboço sistemático acerca do que é o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Nos primeiros capítulos de Romanos, Paulo está ensinando sobre a maravilhosa doutrina da justificação pela fé. Paulo mostra como o pecador se colocará em correto relacionamento com Deus, como o injusto será justo perante os olhos de Deus. A princípio, nos versos 16 e 17, Paulo expõe o assunto da epístola. Ele afirma que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé, ou seja, a maneira como Deus justo justifica o injusto é somente por meio da fé em Jesus de Nazaré. Paulo argumenta que isso é um ato soberano e exclusivo de Deus, pois o homem é incapaz de salvar a si mesmo, é incapaz de se apresentar sozinho diante do tribunal de Deus. Somente a cruz pode livrar o homem da ira vindoura. E para demonstrar mais claramente esta doutrina, Paulo estabelece em Romanos capítulo 3 versículo 20, que ninguém pode ser justificado pelas obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Para provar esta declaração, Paulo se propõe a mostrar que toda a humanidade, não somente os gentios depravados, mas também os judeus, que se consideravam justos diante de Deus, estão debaixo do pecado, e consequentemente debaixo da justa condenação da lei de Deus. Nisto ele insiste desde o início da epístola até o versículo 20 do capítulo 3. Paulo começa acusando os gentios. No primeiro capítulo, ele mostra que os gentios estão debaixo do pecado, portanto debaixo da ira de Deus. E para provar isso, ele apresenta as muitas corrupções e as horríveis maldades que se espalharam pelo mundo dos gentios. No verso 21, ele diz que os gentios, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. E no verso 24 Paulo expõe a consequência terrível de tamanha rebelião. Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seus próprios corações, para desonrarem seus corpos entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura, em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Deus entregou os homens às paixões infames. Deus os entregou, diz Paulo, a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheias de toda a injustiça, malícia, avareza, maldade, possuído de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecido de Deus, insolente, soberbo, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Esta é a triste realidade do mundo gentílico. Eles estão debaixo da ira de Deus, condenados, e são indesculpáveis. Após expor a deplorável situação gentílica, Paulo passa então a acusar os judeus. Em todo o segundo capítulo, Paulo comenta que os judeus também se encontram nas mesmas condições dos gentios, pois embora tenham inúmeros privilégios dados por Deus, desprezam os gentios como imundos pecadores. Eles mesmos vivem em pecados grosseiros, e por isso estão condenados perante Deus. Mas os judeus achavam que estavam aprovados por Deus, e portanto era estranho para eles que eles também estivessem sob a maldição de Deus. Paulo insiste nesse ponto, e mostra aos judeus que eles não são melhores que os gentios. Ele diz no capítulo 3 versículo 9, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Para convencer os judeus dessa verdade, Paulo passa a citar então algumas passagens da própria lei judaica. Do verso 10 ao 19 do capítulo 3, Paulo cita as Escrituras, e com estas passagens ele prova que toda a humanidade é corrupta e impura desde o topo da cabeça até a sola dos pés. Isso em um grau desesperador. Não há bondade, e muito menos piedade nos seres humanos, pois não há temor de Deus diante dos seus olhos. Neste ponto, o judeu orgulhoso poderia argumentar que esses textos se referem não aos judeus, mas somente aos ímpios gentios pecadores. Mas Paulo se adianta então, e mostra no verso 19, que essas passagens se referem sim, especialmente àqueles que vivem debaixo do regime da lei, ou seja, aos judeus e não aos gentios, pois tudo o que a lei diz,
aos que vivem na lei diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. Os judeus então, encontram-se na mesma condição dos gentios, sem nenhuma possibilidade de defesa no tribunal. Agora, o réu está calado no tribunal, esmagado pelo peso da prova contra ele. Assim, Paulo prova que a lei encerra todos os homens numa universal e desesperada impiedade, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Tanto os judeus como os gentios estão condenados. Sendo assim, nenhum homem pode ser justificado diante de Deus pelas obras da lei, pois o objetivo da lei é denunciar o pecado e mostrar ao pecador a absoluta necessidade de um Redentor. E aqui Paulo prepara o caminho então, para o estabelecimento da grande doutrina da justificação somente pela fé. E é sobre isso que ele passa a argumentar, a partir do versículo 21. O restante do capítulo 3, Paulo passa a mostrar a maneira como Deus justo justifica o injusto. E ele argumenta então, que fora de Cristo não existe possibilidade nenhuma de salvação, e não há como escapar do juízo de Deus, pois sem um mediador a raça humana caminha para a condenação eterna, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, para que o homem não seja condenado, Paulo diz que Deus providenciou uma forma de levar o pecador de volta a levar um relacionamento com ele. Mas, agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Mas aqui, entra então um grande problema, que somente Deus poderia resolver. Deus é justo. A humanidade é criminosa. Deus justo não pode justificar o injusto. Como Deus fará para inocentar pecadores culpados, sem comprometer a sua justiça? Ele condenará todos os homens no inferno? Não, porque ele nos ama e deseja nos resgatar. Mas para fazer isso é preciso que alguém satisfaça sua justiça santa. O grande drama é que ninguém foi encontrado entre os filhos dos homens apto para satisfazer a justiça de Deus. Ninguém pode pagar a dívida de Deus, a não ser o próprio Deus. A boa notícia do Evangelho então, é que Deus resolveu pagar a nossa dívida. Sim, Deus é amor, e Ele enviou seu Filho amado ao mundo para receber o castigo dos nossos atos. Paulo diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Paulo diz que na cruz Cristo fez a redenção. Ele pagou a Ele mesmo o preço da nossa libertação. Além disso, o sangue de Cristo, diz Paulo, é a propiciação, ou seja, o sangue de Jesus estancou a ira de Deus que viria sobre nós pecadores mortais. E por fim na cruz, Paulo diz que Deus demonstra que Ele é justo, pois Ele puniu seu próprio Filho, quando os nossos pecados caíram sobre Ele. Deus não poupou o seu próprio Filho, por amor de nós. Aquele que não conheceu o pecado Ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esta é, portanto, a verdade do verdadeiro Evangelho de Jesus. Deus, sendo rico em misericórdia, enviou seu amado Filho Jesus Cristo, para viver uma vida perfeita em nosso lugar, e para receber a condenação da lei em nosso lugar. E foi assim que Cristo satisfez para sempre a justiça de Deus Pai, a única esperança humana. Portanto, é essa, a justiça perfeita que nós precisamos para sermos salvos da ira de Deus está disponível agora através da fé em Jesus de Nazaré. Na cruz Deus se revela justo e gracioso, e por isso Ele é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Em Cristo, portanto, nós somos justificados de todos os nossos pecados, e temos a gloriosa esperança da vida eterna. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Este é o verdadeiro Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.